Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Fernando Diniz ensaia time misto para a estreia na Copa do Brasil. O Corinthians estreia amanhã às 21h30 contra o Barra em Florianópolis. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Falar de Corinthians antes, aqui no Gazeta Esportiva? Bora falar então do Timão. Marcelo Basségio, boa noite. Eu quero ouvir você falando aqui pra gente agora de um ex-jogador histórico da Holanda, falando sobre Memphis Depay, sobre a passagem dele aqui pelo Timão. Explica isso pra gente, Basségio. Boa noite. Boa noite, Marina, todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o Memphis não está jogando, mas segue sendo pauta no Corinthians, porque é um dos principais nomes da história do futebol holandês. O Ruud Gullit, eleito melhor jogador do mundo, marcou época no Milan, conquistou a Eurocopa pela seleção holandesa. Ele questionou a decisão de Memphis de vir atuar no Brasil, de defender o Corinthians antes da Copa do Mundo. Vamos conferir o que ele disse? You know, he's our top scorer, and of course we know we need him to be fit, that's for sure, but to have an opinion about how he plays in Brazil, I don't know, I don't see the game, so sorry. Do you think to play Brazil is not the best thing for him to be in high level for the World Cup? No, that has nothing to do with it, no. I think that Brazil has a good level of playing, but like you say, all of the Brazilians want to play in Europe. The talent is always there in Brazil, all the time, they have good players. But most of them want to go to Europe. Tá aí as palavras de Ruud Gullit, gentilmente concedidas pela TNT Esportes. E o Memphis Depay, ele segue fora, segue se recuperando de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, grau 2. E conforme nós pudemos apurar, internamente, o Corinthians trabalha para que Memphis possa estar de volta na partida contra o Peñarol pela Libertadores, viu, amigos? Muito obrigada, Basségio, por essas primeiras informações aqui do Timão. Quero saber, Garrafa, e aí, essa declaração do Gullit, que é um dos maiores ídolos da seleção holandesa, tem Eurocopa aí no currículo e tudo mais. O que você achou que ele falou? Declaração de peso importante que merece, né, uma reflexão. Porque o Gullit é uma autoridade no assunto e a minha interpretação, Alex, não sei se é a mesma que a sua, o Gullit deu uma alfinetada aí no Memphis, né? Falou, os jogadores que atuam no futebol brasileiro querem vir para a Europa. E quem está na Europa, no caso o holandês, a principal estrela, ou um dos principais jogadores da seleção holandesa, quer ir ao Brasil, me causou uma cutucadinha no Depay. Eu acho também que ele quis dar uma cutucada, mas eu não sei se, apesar da importância que o Gullit tem no cenário do futebol mundial, se é uma opinião que possa a gente ter peso. ou que tem que considerar como algo assim relevante para o futuro do Memphis na seleção e até para essa Copa do Mundo. Acho que o importante é ele estar recuperado, ele tem sido convocado pela seleção holandesa e participou das eliminatórias, dos últimos amistosos, quando, não estava machucado, e fez gols, continuou marcando gols pela Holanda, é titular da seleção holandesa, então o Gullit pode até ter essa opinião, mas jogando no Brasil, onde quer que seja, o Memphis, pela seleção holandesa, continua correspondendo. Então, acho que aí mata a situação pensando na Copa do Mundo. Né? Agora, acho importante, né, nesse momento, claro, a seleção holandesa tem os problemas dela, mas quando se fala de Depay, tem que se pensar no Corinthians, né? O torcedor corintiano quer saber sobre o Corinthians. O Depay, quantos jogos ainda vai fazer aqui no Corinthians para que ele tenha confirmado a sua convocação? O Depay, ele vai à Copa do Mundo já com a situação resolvida? Porque se ele for à Copa e depois da Copa tentar resolver a situação, a janela de transferência já vai estar fechada. O Corinthians precisa de um planejamento antes da Copa do Mundo, daquilo, se vai ou não renovar com o Memphis, para seguir a sua vida e o seu caminho. E não só servir o senhor Memphis Depay em termos de seleção holandesa. É muito importante não esquecer do Corinthians nesse momento. E hoje exatamente, Garrafa, 2 meses para o término do contrato do Memphis. Então precisa realmente acelerar aí para ver o que vai acontecer nessa novela, Corinthians, Memphis Depay, enfim. Mas eu prometi que a gente ia falar de Santos. Bora. Vamos querer um novo contato aqui com o Marcelo Basségio, lá no Corinthians, porque amanhã tem Copa do Brasil. Não dá nem tempo de falar de uma competição, a gente já vai falar da estreia do Coringão aí na Copa do Brasil. Ô Marcelo, me conta aqui, quais os planos de escalação do técnico Fernando Diniz, que estava ali repetindo os 11 iniciais em todos esses jogos amanhã? Deve repetir? Deve mudar? Você tem informação disso?
Vamos lá, Marina. O técnico Fernando Diniz, que ainda não sabe o que é perder à frente do Corinthians. São 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. E num curtíssimo espaço de tempo. São jogos, em média, a cada 3 dias. Nos 3 primeiros jogos, Fernando Diniz não mudou a escalação, né? Repetiu a escalação, e no 4º jogo só não repetiu novamente porque André e Mateuzinho não puderam atuar pela suspensão, fruto do que aconteceu no clássico contra o Palmeiras. E aí perguntaram para o Diniz, afinal, qual que é a sua prioridade? Encaixar taticamente essa equipe ou preservar os jogadores a fim de evitar qualquer risco de lesão? Vamos ver o que ele disse. A gente tem treinado nos próprios jogos. Então, uma das coisas de não trocar muito o time nesse primeiro momento é que as informações táticas de correções, você começa a trocar muito, você começa a perder algumas coisas. Você ganha algumas coisas, que no caso de hoje, você ganha vitalidade. Então, uma coisa é você perceber o que está faltando. Tá aí a declaração de Fernando Diniz. Agora resta saber o que ele está planejando para esse duelo contra o Barra pela Copa do Brasil, viu, Marina? Pois é. Talvez ele deva ir, né, Garrafa, com uma equipe um pouquinho diferente para dar um descanso, talvez para um ou outro. O que você acha? Eu gostei do discurso do Diniz quando ele chegou, respeitando a fisiologia, mas tendo que fazer um entendimento do aspecto geral, tudo que acontece com o jogador, para parar com essa história, joga um jogo, não pode jogar outro, como vinha acontecendo com o Corinthians, e o boleto dessa postura da comissão do Dorival chegou nas mãos do Diniz, que foi zona de rebaixamento. O Diniz, ele tomou a decisão de manter os jogadores, mas tudo tem um limite. E acredito que o limite, até pela importância do jogo de domingo contra o Vasco, é agora o jogo de terça-feira pela Copa do Brasil contra o Barra. É hora de colocar o Zacaria, colocar o Lingard. Vamos ver se esses caras podem entregar ou não. Porque se não puder entregar, a torcida não sabe, não jogaram nenhuma partida como titular. Agora é a hora de pôr os caras para jogar. Não desconfigurar totalmente a equipe, né? Mas tem jogadores que foram para 4 jogos de sequência e tem um jogo pesado contra o Vasco. Então conversa com fisiologia, com os jogadores, dá uma mesclada e procure rodar um pouco mais o elenco, porque o jogo contra o Vasco é de extrema importância para o Corinthians no próximo final de semana. O Vasco está brigando também por zona de rebaixamento. Se o Vasco bate o Corinthians no final de semana, ele se distancia muito do Corinthians. Então o jogo do final de semana é muito mais importante, acreditem, do que o jogo de terça-feira, o jogo de amanhã pela Copa do Brasil. Até porque o grau de dificuldade, teoricamente, não deve ser muito grande, né, do Corinthians contra o Barra, que hoje é o 7º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem que respeitar o adversário, claro, tudo isso a gente sabe, mas se ele se impuser do jeito que a gente imagina, naturalmente o Corinthians tende a construir uma vitória até certo ponto tranquila. Mas sem chutar gol, contra o Vitória contra não o Vitória no Barradão gol. É diferente do Barra, né? Que eu Sei, falei. viu, Alex? Sim, mas tem que respeitar o adversário, mas tem que se impor. Tem que jogar como se fosse mandante até, e não como visitante. Tem que se impor, não tem jeito. Tá certo, gente. Vamos ver esse jogo de amanhã, Corinthians e Barra fora de casa, vamos ver. Pois com o Marcelo Bacejo lá no Parque São Jorge. Marcelo, completa pra gente o noticiário do Timão. Vamos lá, Marina. O Corinthians que se prepara para enfrentar o Barra pela Copa do Brasil amanhã em Santa Catarina. E para essa partida, o técnico Fernando Diniz deve sim promover mudanças mais profundas na equipe. Nós apuramos há pouco que o Hugo Souza sequer viajou. Então, o Corinthians terá o goleiro Cauê na meta alvinegra. Outros nomes que não vêm sendo titulares com frequência, como André Ramalho, Matheus Pereira, Jesse Lingard, também podem ganhar uma oportunidade no time titular. A tendência é que Fernando Diniz leve a campo uma formação mista, indo em busca de mais uma vitória na temporada, viu, Marina? Obrigada, Marcelo. É mista mesmo, né? O Hugo já nem viajou. Assim, o goleiro me causa estranheza, mas no demais eu acho que não temos como fugir de alterar bem a equipe, não. Tem que mudar alguma coisa, né? Realmente a sequência é árdua, mas poupar goleiro eu não estou muito acostumado a ver isso, não. Só se ele sentiu alguma coisa que a gente não sabe, mas poupar goleiro acho esquisito. Vamos ver, né, gente? Então amanhã começa a Copa do Brasil, a gente vai ter tudo aqui no Gazeta Esportiva. A Michele Janela estará de volta. O Corinthians terá uma formação alternativa para enfrentar o Barra de Santa Catarina na estreia da Copa do Brasil, nesta terça-feira, às 21h30. No último treino, antes da partida em Florianópolis, o técnico Fernando Diniz sinalizou que fará mudanças na equipe titular e, pela primeira vez,
Desde sua chegada ao clube, rodará o elenco. Por causa do cansaço físico acumulado nas últimas semanas e da necessidade de retomada no campeonato brasileiro, a tendência é de que o Timão tenha mudanças em todos os setores do campo. A provável formação para encarar o Barra na ressacada tem Cauê, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri ou Matheus Bidu, Alan ou Ranielli, Matheus Pereira, Dieguinho ou Rodrigo Garro e Jesse Lingard, Kaique e Pedro Raul. Segundo as informações divulgadas pelo clube, o elenco fez 2 trabalhos táticos no CT Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira. O técnico Fernando Diniz cobrou alguns comportamentos dos atletas, corrigiu posicionamentos e trabalhou bola parada. Uma das novidades será a presença do goleiro Cauê como titular. A comissão técnica optou por poupar Hugo Souza e dar chance ao atleta formado nas categorias de base. O inglês Jesse Lingard também deve ter a segunda oportunidade como titular no Timão, a primeira sob o comando de Diniz. O atacante Memphis Depay apareceu no gramado, mas ainda não está liberado pelo departamento médico. O holandês segue em recuperação de uma lesão grau 2 na parte anterior da coxa direita, com a equipe de fisioterapia, sendo reavaliado diariamente no CT.